Olá, pessoas. Hoje vamos falar sobre a novela de Corpo e Alma, a novela que ficou marcada na história por uma tragédia. Então vamos lá. Em 1992, a autora Glória Pérez estreava como autora principal nessa novela de Corpo e Alma, e ela ficou marcada, como eu falei, pelo que aconteceu e não pelos seus temas que é até de grande importância para a sociedade na época, como transplante de órgãos e troca de bebê na maternidade, um assunto que aconteceu realmente no Brasil em 92. E também tinha uma outra vertente que é uma liberdade maior das mulheres através do Clube das Mulheres. Mas ela não ficou conhecida por nada disso e ela ficou marcada como uma das novelas mais tristes e sombrias, mostrando também quanto que é o limite entre a ética e a publicidade, o dinheiro, né? Porque vergonhosamente essa novela continuou mesmo após o ocorrido. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like para mais pessoas compartilhem essa lembrança e de outras novelas também aqui. Mas vamos falar um pouco da novela que ela estreou sucedendo Pedra sobre Pedra, que era uma novela animada, uma novela divertida até, uma novela que viajou na maionese e chegava de corpo e alma tensa, densa, até seus primeiros 5 capítulos já tinha a noiva abandonando o noivo no altar, já tinha despejo, falência, 2 crises conjugais e Cristiana Oliveira vivendo Paloma com a sua doença. Então, tudo isso já foi arremessado nos primeiros 5 capítulos e nem mesmo o desafogo que seria o Clube das Mulheres, nem isso, vamos dizer assim, deu um ar alegre à novela. Até porque eu acho que o assunto do Clube das Mulheres foi tratado bem sombriamente. Né? Tinha um Carlos Vereza vivendo uma pessoa misteriosa dentro da vida. Ele deixava a trama, em vez de um desafogo divertido, deixava ainda mais sombria a novela. Então, assim, a história se passava com um grande elenco que dispensava apresentações como Tarcísio Meira, Beth Faria, Natália Timbers, Bruna Lombardi, Hugo Carvana, José Maia, Vera Holtz e entre os outros. Mas ela não criou empatia com o público, até porque os personagens foram, como eu falei, apresentados muito abruptamente. Por exemplo, Paloma, a mocinha, ela não foi apresentada, ela foi jogada, assim, abandonando o noivo no altar. A gente não sabia quem que era a Juca, com quem ela fugiu. Então, assim, não houve tempo de criar uma empatia. E era um desafio grande, porque Cristiana Oliveira vinha de Pantanal, era a sua estreia na Globo, e ela não foi ruim, mas o seu personagem acabou sendo mal aproveitado, assim. Então, foi um desperdício, com certeza, acabou saindo mal, não por culpa dela, nem pela falta de talento também. E a novela era cercada de temas relevantes na sociedade, como eu falei, mas girava em torno das famílias, os Varelas e os Bianchi. Diogo estava infeliz no casamento e apaixonado por Bettina, vivendo por Bruna Lombardi. E ele planejava ficar com ela assim que tivesse coragem de terminar tudo com a esposa, de vida por. Mas no dia que se fugir com Bettina, ele acaba desistindo e deixa a moça tão desnorteada que ela acaba sofrendo um acidente de carro, tem sua morte cerebral decretada. E aí vem um debate sobre a doação dos órgãos, a família não queria, e começa uma outra trama na novela, que é assim, é dizer, será que nossos sentimentos também vão com o coração? E a partir daí, o Tarcísio Meira começa a ir atrás da Paloma, para ver, mas é um erro da novela também, porque esse casal não funciona, Cristiano Oliveira e Tarcísio Meira parece não ter química. E Beth Faria, que poderia ser a esposa traída e sentir o público comprar o barulho dela, não aconteceu, porque era uma mulher insuportável. Ela, tamanha submissão e devoção ao Diogo que irritava o público. Parece
completamente o oposto da Tieta. Mulher independente, não ligava para nada. E Beth Faria se prestou a esse papel, que não, mais uma vez, não é culpa dela, nem a sua falta de talento, mas um personagem mal construído. Mas eis que surge um desafogo, e aí a trama tira para uma outra vertente, que surge Reginaldo, vivido por Eric Johnson. Ele era um gótico, ele impressionava pelo seu visual sombrio, ele saiu de casa como uma almofadinha, mas acabou voltando com um visual chocante, um visual, digamos assim, agressivo para a época, que era o oposto do personagem Reginaldo, que é um homem sensível e nutria uma paixão platônica por Yasmin, vivida pela nossa grande Daniela Pérez. Então, nessa fronteira entre a esquisitice e uma bizarrice gótica, ele a adorava numa espécie de altar, com fotos e coisas que ele recolhia nos breves contatos com ela, quando ela deixava cair alguma coisa, um broche, ele guardava. E aí, vamos falar a verdade, Yasmin também jogava um charme para ele, mas isso era um amor platônico que nunca mais e nunca ia acontecer, né? Um dos cenários desses sonhos, desses delírios, era um cemitério, onde ele a adorava como um ser sobrenatural. Acabou sendo uma triste coincidência, né? E quando o público não cria empatia com os protagonistas, aí surge uma fronteira perigosa dessa novela. Começa assim a surgir assim, dizer, Yasmin era vivida pela Daniela Pérez, ela roubou a cena desde o início dessa novela, pela sua beleza e seu carisma. E aí Yasmin era tudo que uma mulher gostaria de ser, né? Independente, mulher decidida, provocante e meio inocente ao mesmo tempo, sei lá, como dizer isso. Mas surge Bira, vivido por aquele monstro, né? E dividir a atenção e o amor entre Caio, vivido por Fábio Assunção. Então, não vou, assim, vamos falar a verdade. Vamos tirar um pouco a parte emocional, colocar a parte profissional, que o monstro que viveu o Bira, para o iniciante ele foi bem. Sim, não foi um dos piores, claro que especulava-se Alexandre Frota, né? Então acho que Alexandre Frota talvez teria mais um proveito, né? Nessa aí. Sairia melhor do que quem fez esse cara. Entre o Gianecchini, que foi um estreante, mandou pior que ele, cara. Então, assim, o monstro saiu, na sua estreia, saiu bem. Eu vou dizer que o público torceu, sim. Boa parte do público torceu pelo romance entre Bira e Yasmin. Mas o ator foi um burro, né? Poderia ter esperado um pouco, ele poderia ter se conformado com o destino do seu personagem, mas fez o que fez, né? Lembrando que Daniela Pérez estava pelo seu talento, não porque ela era filha da autora. Então, vou dizer assim que Reginaldo e Yasmin foram a alma dessa novela. Mas tudo mudou no dia 28 de dezembro de 92, graças ao absurdo que aconteceu, né? Sei que foi o absurdo maior, se foi isso que aconteceu entre fora das telas, ou um jornal nacional que cobria, nos bombardeava de notícia, e depois que terminava, nós éramos obrigados a ver a cena de romance entre os dois, né? Entre Bira e Yasmin, mesmo sabendo de tudo que ocorreu na vida real, né? E o absurdo maior foi ter continuado essa novela, e até dizem reportagem da época que o Tarcísio Meira ficou indignado, mas nada adiantou. A novela teve que seguir, talvez também mostrando dois lados da ganância, né? A ganância do monstro, que fez aquilo com Daniela Pérez, e a ganância de uma emissora. E mesmo assim, sem clima nenhum, essa novela se arrastou até março. E eu não lembrava que ela tinha se arrastado até março. Melancolicamente, né? Porque não fazia mais sentido. Essa novela também passou simultaneamente em Portugal. E nunca mais foi reprisada. Embora em 2001 ela tenha sido cogitada a ser reprisada, mas decidiram colocar A Gata Comeu. E em 2024
após o falecimento do cara lá, ela voltou a ser cogitada em deixar pelo menos no streaming. Isso ainda não aconteceu, mas aguardamos cenas desse próximo capítulo e tomara que não seja exibida não por tudo, por raiva daquele monstro que fez, mas porque não faz sentido, né? Como eu falei, foram 3 meses se arrastando numa trama que já não fazia mais sentido, já não tinha clima, não tinha alma essa novela. Mas é que mas deve ser lembrada como um dos, para não deixar a memória de uma grande atriz como Daniela Pérez ficar perdida, nem as coisas horríveis que aconteceram terem sido em vão, né? Fica aqui nossa lembrança. Até o próximo vídeo.